tinha feito sobre o meu segundo ano da residência, teve alguns comentários de pessoas pedindo para eu falar mais sobre residência, né, de psiquiatria. Então achei que seria legal fazer um vídeo sobre como é que foi o meu primeiro ano da residência. Eu não cheguei a fazer um vídeo antes, mas eu fiz uma tirinha que depois eu coloco pra vocês verem, que já tem 2 anos no caso, né? Eu tô na R3 agora. Mas então, deixa eu começar, né, falando. Acho que assim como qualquer especialidade, o primeiro ano é o que tem a carga horária mais puxada. E é dividido entre o período da enfermaria, que são 6 meses, e foram outros 4 meses de CAPS e serviço de emergência, e 1 mês de clínica médica. Então vou começar pela enfermaria, né? Todos os dias, né, de manhã, a gente chega, faz a evolução do dia, vê os pacientes, como é que eles passaram, né, a noite, faz um exame do estado mental e faz a prescrição do dia, né, que são os medicamentos que o paciente está fazendo uso. E aí tudo tem que estar preparado até ter a visita, que tem quase todos os dias, exceto nas quartas-feiras. Mas nos outros dias sempre tem visita. Na visita, o que acontece? O residente passa o caso novo, preceptor. Esse vai entrevistar o paciente, e isso é um pouco diferente da clínica, porque na clínica geralmente o preceptor vai até o leito, né, e faz lá mesmo a entrevista e o exame e tal, mas não. Na psiquiatria a gente chama o paciente até a sala de prescrição, onde tem essas visitas, e lá ele é entrevistado, né? E por que isso, né? Porque que a questão psiquiátrica exige uma questão assim mais sigilosa, talvez assim da história do paciente. Além disso, o exame psíquico do paciente vai, né, precisar de algumas coisas, então tem que deixar a pessoa à vontade. E também porque lá, no caso, as pessoas estão lá pelos seus problemas mentais, então todo mundo tem condições de andar, né, e tal. Então lá é uma coisa que é um pouco diferente, que os pacientes não ficam deitados nos leitos. Bom, então depois que é o paciente entrevistado e tal, é feito, né, as suspeitas diagnósticas e traçar o plano terapêutico, né, que inclui o que ele vai tomar de medicação, se ele vai manter acompanhamento depois no ambulatório, se ele vai ser encaminhado para o CAPS, se ele precisa de suporte psicológico também, se tem que ser uma família que precisa ser abordada, enfim, todas essas coisas são discutidas. E também depois são passadas as evoluções dos pacientes que já estavam lá internados, né? Então, se já está em condições de alta, se teve alguma coisa que aconteceu, alguma intercorrência, se teve algum efeito colateral de medicação, enfim, ou se algum resultado de exame está pendente, essas coisas todas são feitas na visita. Além disso, também tem a presença da equipe multi em algumas dessas visitas, porque justamente, né, vai também passar as impressões deles. Então, por exemplo, pacientes que também são acompanhados pelo psicólogo, o psicólogo também vai dizer o que ele trouxe pra ele e tal. Uma pessoa com transtorno alimentar acompanhada pela nutrição, aí também vai falar, né, se ganhou peso, se não ganhou, enfim. Então, geralmente também tem essa parte da visita. Além disso, na enfermaria, durante o período da tarde, tem os plantões de enfermaria, né, que isso também tem na clínica. E aí, geralmente, nesse período em que os pacientes vão ser admitidos, e também a gente fica lá para o que vier, o que mais acontecer no plantão de enfermaria. Então, assim, né, na admissão do paciente, né, você colhe a história, também o relato da família, vê a questão psicossocial, antecedentes médicos e tal. A gente mesmo faz um exame de estado mental. Se for alguma coisa assim, alguma coisa urgente, alguma coisa que você R1 não consiga na hora, você liga algum preceptor, ou geralmente tem algum preceptor às vezes que dão ajuda.
Mas no dia seguinte, geralmente, que a gente passa os casos e tal, né? E vai fazendo os ajustes das prescrições. O que eu falei assim, né? Tudo o que pode ocorrer. Geralmente os plantões estão tranquilos, exceto quando tem muita admissão, porque demora. Ou quando acontece de algum paciente agitar, ou ter alguma coisa assim fora do normal, assim, fora do que acontece na enfermaria comum. De enfermaria é isso. É muito rico o aprendizado na enfermaria, porque você vê os pacientes em estado assim, agudo, né, e tal. Então o exame de saúde mental é rico, você vê a construção assim, de delírios, se aprende como é que é a questão do afeto, enfim, e é legal também porque você vê a mudança de quando a pessoa entra, e aí com todos os manejos e tal, como é que ela fica, né? É muito legal isso. Assim, se aprende bastante. Além disso, quando não tem plantão de enfermaria, tem os ambulatórios de psiquiatria geral, que você atende uma média de 5 pacientes, e como é geral, então tem de transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, tem alguns casos de esquizofrenia, tem muito transtorno de personalidade, e o esquema é basicamente o mesmo de clínica, assim, né? Você atende o paciente, depois você vai discutir com o preceptor, se você ficou com dúvida do exame de saúde mental, alguma coisa nesse sentido, ele vai lá, entrevista com você, depois discute e faz os ajustes. E aí, né, como são pacientes em ambulatório, já não estão tão graves. Então é bom que você tenha uma vivência de tudo, assim, um pouco. Além disso, tem aula, né? Então tem aula de psicopatologia, que é justamente você aprende essa parte do exame de saúde mental. Cada aula é uma parte do exame de saúde mental. Aula de farmacologia, que aí vem, né, todos os medicamentos antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, enfim, tem tudo isso. Tem também a parte de emergência psiquiátrica, né? Que aí tem aula disso e tem a vivência num pronto atendimento psiquiátrico, que você fica acompanhando o plantonista do dia. E aí também é legal porque você vê a pessoa recebendo a pessoa naquele estado, né? Então você vê como é que é o manejo de agitação, enfim, como é que ocorre isso. Geralmente na emergência, né? As suspeitas você deixa uma coisa ampla, a menos que já tenha uma história muito, muito certinha, porque o diagnóstico é uma coisa que muda. E também foi legal, assim, foi interessante ver essa questão do manejo num serviço de emergência psiquiátrica. Além disso, também tem o CAPS, que acabou que eu não tive tanta vivência assim, porque tinha inaugurado há pouco tempo e ainda estava retomando. Então eu tive algumas, assim, pouco tempo lá, mas o que eu pude ter contato, né, é que lá são pacientes que não estão em estado grave, que fazem um acompanhamento. Alguns deles precisam estar indo lá, assim, com uma certa frequência. Também pela parte da interação, para que você observe se está tomando medicação e tal. Tem as oficinas, que aí tem a oficina de notícias, tem a oficina de construção de material. Tipo, quando eu tava lá, estavam fazendo um berimbau. E tem as visitas também na casa da pessoa, quando a pessoa não está em condições de ir lá, também para avaliar se a pessoa está descompensada. Isso eu achei um trabalho muito legal do CAPS. Então teve um dia que eu fui que eu presenciei um resgate. O paciente estava bem psicótico, agressivo e tudo mais, e aí precisou acionar o SAMU para levar ele e tal. Isso foi legal. E também no CAPS tem as visitas com todos os profissionais, em que são discutidas algumas questões assim mais no sentido burocrático, se vai ter ação de São João, alguma coisa assim nesse sentido, fala sobre os pacientes que foram acolhidos, porque o acolhimento pode ser por qualquer profissional que esteja lá,
algumas coisas nesse sentido. E aí você vê que a rede mental ela é bem ampla, né? Ela tem várias coisas que você pode trabalhar. Duas coisas importantes é que a enfermaria não é o Aslarcan, é um lugar bem arrumadinho, tem as camas, é limpo. Eu sempre falo isso porque acho que muita gente ainda pensa assim, né? Que é um manicômio, que fica tudo sujo. Não, lá é super, super, super arrumado. Lá dentro também tem o ECT, só que quem fica responsável por isso no caso é um R3, o R1 não tem essa parte. E sim, e as sextas-feiras tem as sessões clínicas, que é para todos os R's, em que tem um rodízio, né? Cada residente leva um caso clínico junto com uma revisão sobre o tema, e aí isso é uma reunião com todos os preceptores. E aí é discutido as questões daquele caso clínico, outros diagnósticos diferenciais, outras questões relacionadas ao tema. E às vezes também tem discussão de artigos, né? Sim, porque tudo que a gente faz é baseado em evidências, então a gente também discute artigos novos e tudo mais. Assim, pra quem gosta dessa coisa acadêmica, lá no Hospital das Clínicas é bem legal, porque você é muito assistido, sempre tem preceptor disponível, tem essas discussões de caso clínico, de artigo, e também é isso, você tem essa vivência, né, tanto com pacientes graves de enfermaria, quanto com pacientes de ambulatório. Também tem todas essas aulas que você tira dúvidas e você aprende. Então, assim, a curva de aprendizado é imensa, sabe? Você começa lá achando que você não sabe nada, de fato você não sabe, né? Mas você sai aprendendo bastante coisa, assim. Claro que o conhecimento nunca termina, né? Você sempre vai ser surpreendido por alguma coisa, mas você consegue sim perceber que, poxa, vou virar psiquiatra, já consigo fazer algumas coisas, assim, assim, surreal, como você começa e como você termina. Então, acho que é isso, assim, para mais dúvidas, comentem, podem dar sugestões de outros temas que eu posso trazer, e é isso.